eu acho que, assim, essa sociedade brasileira que a gente vive, né, e que está acostumada a lidar com o povo, né, ou com a classe operária, que durante toda a história do nosso país serviu para ele, eu acho que ela realmente não consegue aceitar o fato de que você tem hoje o futuro do futebol brasileiro, a grande estrela dos próximos... Porque hoje o Vinícius é a nossa grande esperança, né? Assim, ele teve a maior campanha, ele teve uma temporada melhor que o Neymar, eu acho que a gente não é exagero nenhum falar sobre isso. Ele não é o maior jogador brasileiro do mundo, claro que esse é o Neymar, e não tem nenhuma discussão. Não tem muito jogador brasileiro que tem gol da vitória da final da Champions, não tem muito. Mas você aceitar, cara, que a imagem do futebol brasileiro, ele é a imagem do povo brasileiro, porque o Vinícius ele tem a cara do povo brasileiro, ele tem a cara do menino negro da favela. Ele tem a cara que a elite escravocrata brasileira, né, classista, racista, odeia. E o Brasil ele tem uma coisa assim, meio próprio assim, de identidade negra, né? Muitas vezes o próprio negro ele tem dificuldade de se aceitar e de se identificar como negro, principalmente em situações assim, como é que eu vou dizer, assim, em situações complicadas, por exemplo, quando você entra na faculdade, o problema das cotas, né? Você tem muita discussão, inclusive dentro, né, da própria comunidade negra sobre cotas, né? Sobre o sistema de cotas. Então, eu acho que assim, que o fato do Vinícius ter essa imagem, né, que tanto causa aversão, né, a grande parte da sociedade brasileira, e o fato dele ser um cara e esse discurso dele sobre a educação, né, sobre o colégio, eu acho que a gente não tem, eu acho que as pessoas não perceberam o tamanho disso. Passa despercebido mesmo, ninguém faz essa análise tão profunda mesmo, mas é verdade. Porque se o cara tá falando que ele queria ter uma escola com o nome dele, assim, tem muita coisa que tá ali por trás desse discurso. Como é que foi a vida dele na escola? Como é que foi o contato da família dele e antes dele? Como é que foi feito tudo isso? Como é que essa galera... quais foram as oportunidades que a família dele teve, ligadas ou não à escola? Provavelmente foi esquisito, não é? E se ele fala que ele quer ter uma escola... mostra que, porra, cara, é importante pra ele. Ele enxerga como sendo algo importante de verdade. Eu queria que tivesse uma escola. Eu acho maravilhoso. Eu acho fodido também. Cara, o Vinícius é uma das melhores coisas, a melhor coisa que aconteceu pro futebol brasileiro nos últimos, sei lá, 10 anos. Eu acho incrível. A história dele. Cara, eu até arrepio quando eu lembro daquele vídeo do Benzema. Ele falando pro Mendy... Pra não tocar pro Vinícius. Pra não dar a bola pro Vinícius, que ele tá jogando contra a gente. Você imagina ele chegando no dia seguinte no vestiário. Você imagina esse moleque chegando no dia seguinte no vestiário. Aquela imagem por todos os lados, em todas as discussões, rede social, não sei o que. Você imagina ele entrando no vestiário no dia seguinte. E não é qualquer jogador, é o Benzema, cara. É o dono do bagulho, né? E era o ídolo dele no time. Quando o Vinícius chegou no Real Madrid em 2018, não tinha quase ninguém no clube treinando. Porque estava todo mundo na Copa do Mundo. Então, quem estava lá era o Benzema. E o Vinícius ele pelo menos achava que tinha criado uma conexão grande com o Benzema, como se fosse uma espécie de primo, assim, irmão mais velho, uma coisa. Ele sempre falou super bem do Benzema. Ele adorava o Benzema. Aí vai acontecer aquilo. Que jogador dá a volta por cima depois dessa? Um garoto de 20 anos. Sabe, no fundo do poço, passar o que ele passou. Cara, eu não tenho um monte de histórias de vestiário com o Zidane, com não sei o que, eu não posso falar aqui. Mas assim, passar por que esse garoto passou, chegar no fundo do poço e conseguir explodir. Cara, ele podia muito bem agora, depois de campeão, já falar, porra, tá vendo? Não, ele não é, né? Ele não é o jeito dele, ele voltou a ganhar. Hoje o Benzema adora ele. E ele não leva rancor. A pureza do moleque, cara. Ele é genuíno, ele é transparente.